Bom dia, galerinha. Hoje é um dia muito especial para mim, hoje é meu aniversário, dia 22 de fevereiro. Mas hoje a gente vai falar sobre um tópico um tanto quanto tenso, que é a questão Rússia e Ucrânia. Ontem, no final da tarde, início da noite, o Vladimir Putin, o presidente russo, fez um discurso de quase 1 hora, no melhor estilo Fidel Castro, onde ele discorreu sobre as razões teóricas, na visão dele, as razões pelas quais a Ucrânia basicamente é um país que não tem direito de ser um país. Porque ele foi fundado pelos patriarcas soviéticos, falou de Lenin e tudo mais, deu uma aula de história da visão dele. E falou que a Ucrânia hoje é só um fantoche dos Estados Unidos e papo de Guerra Fria de novo, aquela coisa assim bem arcaica. O que é de se esperar de um cara que é ex-KGB e enfim. Mas ele anunciou nesse parlatório, nesse discurso, que estava reconhecendo duas províncias de Donetsk e Luhansk como províncias separatistas, estados independentes na realidade. Esses estados independentes, então, têm a possibilidade, com a autonomia que que é peculiar, que é própria de todo estado independente, autonomia de defender suas próprias fronteiras, seus territórios. E eu esperava, eu até postei no Instagram e tal ontem, que houvesse uma solicitação por parte dos líderes dessas regiões de auxílio das forças russas, porque ainda tem lá uma galera da Ucrânia, né? E é extremamente provável que vá ter alguma briga lá, alguma luta entre um lado e outro. E com essa briga, a Rússia entraria dando suporte. Putin se antecipou, o cara realmente estava querendo a briga, e ele mandou suas próprias tropas como forças de segurança. A gente já participou de força de segurança, a gente cansou de ver a ONU mandar tropa de segurança, força de paz, melhor colocando o termo. Força de paz, você impõe a paz na porrada, né? Então mandou uma galera invadir os territórios. Hoje já se considera que a Rússia está invadindo. Saiu um comunicado há poucos minutos que o primeiro-ministro britânico reconhece essa invasão da Ucrânia, que ela já começou por parte da Rússia. E o que isso interessa para a gente? Bem, a primeira movimentação, a primeira reação por parte dos aliados da Ucrânia, que iam fazer coisas, iam defender a Ucrânia com todas as forças, foi dar um tapa na mão da Rússia, um tapinha assim bem bunda, que é basicamente eles estabeleceram sanções contra os territórios independentes. Os Estados Unidos, por exemplo, falou que não vai mais vender nem comprar nada de tecnologia de Donetsk e Luhansk. Não sei se vocês conhecem um pouco ali, leram sobre a região nos últimos dias, mas não tem muita coisa ali para comprar e vender, não. Muito menos tecnologia. Mas hoje existe uma série de conversas acontecendo entre as autoridades da Europa, dos Estados Unidos, até a China ontem. A China, na reunião de emergência do Conselho da ONU, falou que a integralidade do território ucraniano e a autonomia não poderiam são sagrados e não poderiam ser violados e tal. Galera, no geral, a reação foi quase que unânime contra o Putin, contra a invasão russa. Mas como eu falei para vocês,
E ali existe uma chance um tanto quanto grande de a coisa piorar, porque o ucraniano não gosta do russo, ponto. O russo não gosta do ucraniano, mas o ucraniano não gosta do russo. Se vocês já escutaram aquela história de comunista come criancinha, está diretamente ligado ao fato na época da União Soviética, aconteceu um negócio chamado a Grande Fome. A Grande Fome aconteceu na Ucrânia, onde, por mandos e desmandos do governo de Moscou, milhões de ucranianos morreram de fome e houveram situações de canibalismo, que não foram poucas. E, no geral, a criança, quando nasce, um bebezinho, é gordinho, rosinha. O leite da mãe tem bastante gordura, então fofinho, carnudinho e não corre. Sim, cruel. E um monte de criança sumiu. Isso está relativamente bem documentado, então a ideia do comunista como criancinha é por causa disso. Passando aqui, os mercados no geral ainda estão tensos. Agora a gente acabou de ver o S&P dar uma respirada boa. O noticiário ainda está muito confuso, é mais um dia de bumbum na parede. A chance é igual de ontem, é de muito day trade com prejuízo. A gente conseguiu fazer 2 operações, uma delas teve um lucro bom, a outra teve um prejuízo pequeno, então saímos no positivo, mas são posições um tanto quanto complicadas. O minério de ferro, o petróleo e basicamente todas as commodities hoje sobem. Tanto pela questão das sanções que podem atingir a Rússia, essas sanções que vão ser discutidas hoje podem e devem atingir os oligarcas, a galera que domina a questão econômica na Rússia, e isso acontecendo, a gente vai ter uma briga com o próprio Putin, mas o primeiro impacto que a gente vai ter vai ser algum reflexo disso na capacidade da Rússia de poder vender, de poder escoar o petróleo e os petroderivados e equivalentes da Rússia para o resto do mundo. Com isso, eu já tinha comentado ontem, a Europa ficando numa situação um tanto quanto delicada, a China também não fica tão bem assim, os Estados Unidos, no geral, consegue sobreviver, mas o preço do petróleo sobe. E está subindo, a gente está agora, deixa eu abrir aqui, a gente está agora com o petróleo a 94,88 WTI, subindo 3 dólares e 81 centavos da última sessão, que tinha fechado em 91,07. É interessante, eu quero dar uma falada aqui no petróleo pelo seguinte: o petróleo está em tudo, né? E a gente na linha tem que falar até que está na comida, porque o petróleo, o gás natural é um grande componente, é um dos principais componentes na produção de fertilizantes. Não só porque a produção de fertilizante como um todo é extremamente intensiva em energia, mas também pelo fato do NPK, né, do nitrogênio, ter como uma das fontes do gás natural e os processos, Haber-Bosch, salvo engano, que fazem a ureia para virar amônia, para depois virar não sei o que aí junta e faz o NPK. É uma zona. Não sou químico nem biólogo, então, por favor, me perdoem essa confusão, mas uma coisa está ligada à outra. E, para vocês terem uma ideia, a ureia em 2018 estava na casa de 180 a 200 dólares. Coisas aconteceram, ano passado chegou a 800 dólares a tonelada e hoje está em 500. Aumento de preço de petróleo, aumenta custo, aumenta insumo, desestabiliza os produtores de fertilizante, o que aumenta a chance de, em grande parte, de fazendeiros
desistirem de produzir em alguns lugares do mundo, pelo custo, excesso de custo. E isso vai gerar uma escassez de comida, de certa forma. Não vai faltar comida desesperado, não é isso. Vai ter um pouco menos de comida, dado que a demanda é mais ou menos constante, porque todo mundo precisa comer, em teoria. E aí a inflação sobe. Então a gente tem esse lado, a comida vai ficar mais cara para os próximos 12 meses, para os próximos 18 meses, porque você planta agora, vai escolher daqui a pouco. Então a gente tem 12, 18 meses de inflação mais alta aí. E o próprio petróleo ficando mais alto agora, 94 e 99, joga a gente para uma situação de custos energéticos mais altos. Ah, Felipe, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com tudo, porque o petróleo está tanto no plástico que você usa. Hoje aqui eu tenho um computador que tem uma carcaça externa de alumínio, mas dentro dele tem um monte de plástico. Meu celular tem um monte de plástico. Teve muita energia para fundir o alumínio, para fundir os metais e as placas de silício que fazem parte dos componentes eletrônicos. Eu adoro cozinhar, o gás de cozinha no meu fogão, a roupa que eu uso. Eu só acho que não tem tanto petróleo assim no meu café, tirando o transporte. Mas acho, não tenho certeza. Porque o café a gente sabe que não é uma pureza aquela maravilhosa, né? Mas enfim. Mas petróleo subindo, a inflação sobe. Para vocês terem uma ideia, a inflação americana ano passado ficou na casa de 7,5%, a oficial. Sem fazer força, eu chego em 10%, mas um dia eu explico para vocês. Existem alguns pesquisadores que afirmam que chegou a 15%. Isso seria uma das maiores inflações da história americana. O petróleo teve uma média na casa de $54 ano passado. Eu peguei esse dado agora. Esse mesmo petróleo que hoje está em 94,90. É só fazer a conta. Então, o petróleo tem um peso grande na inflação por vários caminhos que ele pode tomar. E aí a gente fica numa situação muito complicada. Ao mesmo tempo que a atividade econômica pode sofrer um baque agora nesse primeiro momento. Vamos ver aqui. O S&P futuro recuperou boa parte da queda. Mas ainda segue numa leve queda. O DAX, que é o principal índice da Alemanha, também caiu ontem 2 e tantos por cento, hoje cai mais um tanto. Mas todo mundo está deixando os níveis mínimos da sessão uma ideia um pouco de pode não ser tão ruim assim. O que vai acontecer no decorrer do dia, a gente vai ter um noticiário muito mais intenso, eu vou passando para vocês, mas uma das coisas que na madrugada fui lendo e conversando com algumas pessoas, o pessoal estava falando, é que pode ser que exista a sensação que com esse decréscimo econômico, essa turbulência e tudo mais, o Fed, que até ontem eu estimava que houvessem até 7 aumentos, sendo o primeiro de 0,5% e outros entre 25% e 0,5%, podendo levar os juros no final desse ano para alguma coisa muito próxima a 2% ao ano, o que ainda é uma taxa muito baixa. Não é uma taxa para controlar a inflação, não é.
mas o mercado está precificando que vai chegar em, vão ter 2 ou 3 ou 4, de 0,25 a gente vai chegar em 1,5% no final do ano, nas especificações mais agressivas. Então existe a expectativa de que a queda de uma eventual atividade econômica não vai dar espaço para os bancos centrais agirem e tal, então os mercados estão um pouco mais animados agora, o noticiário está muito intenso. Vamos acompanhando, eu vou avisando vocês, me acompanhem também no Instagram, Educação M3, me adiciona, quem quiser conversar comigo eu estou no Instagram, quem quiser no WhatsApp também, quem quiser entrar no meu grupo do Telegram me avisa, quem quiser fazer curso comigo, me chama. Mas principalmente, se vocês têm algum tópico que querem ver discutidos agora nos próximos dias e durante os vídeos, durante o dia, por favor me avisem, comente aqui, deem um like, joinha, se inscrevam no curso, no canal e a gente vai conversando. Hoje o dia está muito interessante. Beleza? Um abraço, gente. Bom dia, bons trades.